Olá pessoal, vamos ver como detectar descontinuidade quando uma função é dada por uma fórmula. Então aqui no exemplo, nós queremos saber onde cada uma das funções é descontínua. Aqui na letra A, nós temos uma função polinomial. E nós já vimos em videoaulas anteriores que numa função polinomial, o limite de f de x, o limite dessa função quando x tende a um valor a, ele pode ser calculado por f de a. Então aqui nós observamos que essa condição ela diz que a função vai ser contínua em a. E esse a ele pertence ao domínio da função. E como a nossa função é polinomial, o domínio da função é os reais. Logo, a f de x ela vai ser contínua em todos os reais. E nesse caso, a função não vai apresentar descontinuidade. Vamos agora para o exemplo B. E aqui nós temos que f de x é igual a x² menos x menos 2 sobre x menos 2. Aqui, o meu denominador, x menos 2, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o meu x tem que ser diferente de 2. Então, nós vamos analisar a descontinuidade justamente nesse ponto. E a gente observa que o nosso domínio ele vai ser x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 2. Então, a gente observa que a nossa função, a nossa f de x, ela é descontínua em x igual a 2, pois a f de 2, no caso, ela não está definida. Vamos para o exemplo C. E esse exemplo C ele é dado por uma função por partes. Então, aqui a f de x é igual a 1 sobre x² se o x for diferente de zero, e é igual a 1 se o x for igual a zero. Então, a gente observa que aqui a nossa função no ponto zero ela é definida e ela vai ser igual a 1. Mas o limite da minha função f de x quando x tende a zero, ele não vai existir, justamente porque quando x tende a zero, significa que o x é diferente de zero. Então, nós vamos ter que o limite de 1 sobre x² quando x tende a zero, nós vamos ter que esse limite aqui não existe, justamente porque é um limite infinito aqui. E como o limite da função quando x tende a zero não existe, f não é contínua em x igual a zero. Logo, a nossa função ela vai apresentar descontinuidade em zero. Vamos para o exemplo D. Nós também temos uma função por partes. E aí nós observamos que a f de 2, vamos analisar aqui a descontinuidade no ponto 2. A imagem do 2, o f de 2, ele existe, é igual a 1. Agora vamos analisar o limite da nossa função f de x quando o x ele tende a 2. E no caso, como o x tende a 2, o x vai ser diferente de 2. Então, nós vamos fazer a análise em cima dessa expressão aqui da função. Então, nós vamos ter que limite de x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, nós vamos fazer a análise em cima desse limite. E aí a gente observa que a gente não pode substituir o x por 2 aqui, porque nós temos um denominador que vai dar zero aqui. Então, nós temos que fazer uma operação algébrica aqui. Aqui nessa função, no numerador, nós temos uma diferença de 2 quadrados. Então, essa diferença a gente pode escrever x menos 2, x mais 2, sobre o x menos 2. Isso quando o x tende a 2. E daí nós podemos cortar x menos 2 com x menos 2, já que o x aí a gente vai considerar como sendo diferente de 2. Aí dessa forma nós vamos ter que o limite da nossa função
vai ser o limite da expressão x mais 2 quando x tende a 2. Aí no caso, aqui a gente pode substituir, então vai ficar, no lugar do x colocar 2, vai ficar 2 mais 2, o limite aí vai dar 4. E aí, a imagem do 2 e o limite da função quando x tende a 2 são diferentes. Aqui deu 1 e aqui deu 4. Então, como limite de f de x quando x tende a 2 deu diferente de f de 2, isso porque aqui no caso do limite o resultado foi 4 e aqui foi 1. Então eles são diferentes. Então, como isso acontece, a nossa função ela não vai ser contínua, então ela vai ser descontínua. Ela não vai ser contínua em 2, ou seja, ela vai ser descontínua em x igual a 2. Vamos analisar o gráfico dessas funções para confirmar essas descontinuidades. Então vamos aqui primeiramente para a função polinomial. A gente percebe que aqui ela é uma função contínua e ela vai ser contínua em todo o domínio, que vai ser os reais. Aqui na letra B, o gráfico dessa função ela vai ser uma reta e vai ter um ponto aqui de descontinuidade no 2. A gente observa que tem uma bolinha aberta aqui para o x valendo 2. Observe que a função aqui, ela existe o limite para ela, vai dar um certo valor aqui para o limite, mas ela não é definida em 2. Então, por isso, ela é descontínua em 2. Aqui na letra C, nós vemos que o limite quando x tende a 0 dessa função, ele não vai existir. Aqui no caso o limite dessa função vai dar o mais infinito e como não é um número ele não existe, apesar da função ser definida para x igual a 0, que no caso aqui ela vale 1. Então essa função ela é descontínua em x igual a 0. Na letra D nós vamos ter o gráfico dessa função como sendo uma reta. Aí observe que nós vamos ter uma reta, só que ela vai ter uma bolinha aberta aqui para o x valendo 2, já que o x aqui tem que ser diferente de 2 para essa expressão. Então, a imagem do 2 é 1, ou seja, o f de 2 é 1. Agora, o limite quando o x tende a 2 não é 1, ele vai ser aqui 4. Então, a gente vai ter o limite tendo um valor e a imagem da função tendo outro valor. Então, essa função aqui ela vai ser descontínua em 2. Na próxima videoaula, nós vamos ver operações com funções contínuas e uma lista de funções contínuas. Até lá e obrigado.